Desde o início da pandemia, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, não só aqui no Japão, mas no mundo todo. A instabilidade econômica mundial, causada pelo Covid e logo em seguida pela guerra da Rússia e Ucrânia, abalou e ainda continua abalando muita economia global, fazendo com que os preços das coisas aumentem de uma maneira surreal, gerando inflação no mundo todo. Com a inflação alta, isso significa aumento dos preços dos produtos e serviços, fazendo com que os salários dos trabalhadores sejam insuficientes para se manterem. E isso está sendo um grande desafio para o governo, para as empresas e principalmente para a população. Pois como o Japão é total dependente da matéria-prima vindo do exterior, as empresas precisam desembolsar cada vez mais dinheiro por conta da desvalorização do ienes e também do aumento dos preços dos produtos estrangeiros. A inflação no Japão se tornou uma grande dor de cabeça. De janeiro a dezembro do ano passado, a inflação chegou a 4%. Esse percentual parece ser baixo comparando com o Brasil, com outros países da América ou a Europa, mas para o Japão é muito alto. Tanto que a última alta nesse patamar foi há 41 anos atrás. E a população se acostumou com os preços caindo e não subindo. E eu tenho recebido várias mensagens de pessoas dizendo que está muito difícil, que não estão conseguindo controlar o seu orçamento porque as coisas não param de subir. E comentam também sobre os noticiários de aumento de salário, mas que as empreiteiras não falam nada. E quando perguntam aos tantoshas, eles dizem que não sabem ou afirmam que não vai ter e não dizem mais nada. Então eu fui buscar as informações para entender o porquê muitas pessoas não receberam e talvez nem receberão aumento de salário. Mas antes, você precisa se inscrever aqui caso não seja inscrito para não perder nenhum vídeo, pois o meu objetivo com o canal é ajudar a nossa comunidade trazendo mais informação sobre finanças pessoais, investimentos e também empreendedorismo. E você que já é inscrito, não esquece de deixar a sua curtida e também compartilhar com seus amigos. Eu conto com você, hein? Bom, primeiro de tudo, para quem não sabe, aqui no Japão também existe um salário mínimo. Porém, ele não é igual para todo mundo. Muda de estado para estado, conforme essa tabela aqui. E aqui eu mostro os valores atuais destacados em verde e em amarelo os valores que foram reajustados recentemente, dando uma média de 3% de aumento. Mas esse aumento do salário mínimo não quer dizer que ele vai refletir no aumento de quem ganha mais que o mínimo. Tudo depende de empresa para empresa e de cargo para cargo. Um exemplo é a proprietária da rede de lojas Uniqlo, que anunciou na semana passada que planeja aumentar o salário dos seus funcionários que trabalham em tempo integral em até 40%, dependendo do cargo, com o objetivo de alcançar os padrões salariais do mundo todo. Mas isso aconteceu porque o Japão vem de uma economia deflacionária, que mantinha os preços dos produtos e serviços e também dos salários estagnados. Mas diante dessa rápida inflação pós-Covid, a Confederação Sindical Japonesa, liderada pela Tomoko Yoshino, diz sobre a importância do aumento salarial contínuo e complementa que o Banco do Japão precisa reavaliar o quanto as suas políticas estão de fato ajudando a aumentar os salários. E além disso, solicita um aumento de pelo menos 5% nas próximas negociações salariais, para que os salários pelo menos acompanhem a inflação. E para ajudar as pequenas e médias empresas, o primeiro-ministro Fumio Kishida está criando pacotes de estímulo para incentivar o aumento dos salários. Mas, segundo a chefe do sindicato, o governo precisa fazer ainda mais para garantir que as empresas menores possam repassar os custos aos clientes, pois as empresas de pequeno e médio porte estão tendo uma grande dificuldade em absorver todos esses custos. Já as empresas de grande porte, eles orientam para usarem o seu caixa para aumentar os salários mantendo uma empresa produtiva e distribuir menos dividendos aos acionistas, ou seja, menos dinheiro no bolso do investidor e mais dinheiro no bolso do funcionário. O que vocês acham dessa orientação? É bom ou ruim para as empresas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Hoje, as pequenas e médias empresas representam 99,7% de todas as empresas do Japão. Essas empresas empregam cerca de 70% da população trabalhadora, que são responsáveis por grande parte da produção econômica. Alguns economistas dizem que os aumentos salariais dessas empresas são cruciais para que supra parte dessas altas de preços e também para manter a economia mais saudável.
Mas, de acordo com uma pesquisa realizada em dezembro, apenas 34% das empresas responderam ao questionário dizendo que aumentariam os salários. Entre elas, apenas 15% estariam dispostas a aumentar os salários acima da inflação, que hoje está em 4,3%. Mas pensa comigo, mesmo que todas as empresas aumentassem em 5% o salário de todos os trabalhadores, não daria muita diferença no bolso das pessoas, pois os produtos e serviços subiram muito mais que isso. Foram aumentos de 3 a 38%, dando uma média de 16% no geral. E se você quiser saber um pouco mais sobre inflação e aumentos de preços, assista esse vídeo aqui, onde eu explico mais sobre isso. Confere lá. E diante de tudo isso, eu posso dizer que nós temos apenas 3 opções. Primeira opção é aprender a economizar estabelecendo um limite de gastos, pois se você não economizar, pode ser que você acabe se endividando, aumentando ainda mais o seu problema. Opção 2, fazer renda extra para suprir essa diferença. E a opção 3 é continuar não fazendo nada e reclamando que as coisas estão caras e que sempre falta dinheiro. Mas acredito que você não está optando pela terceira opção, não é mesmo? Então, para te ajudar, segue algumas sugestões de como você pode economizar e também de como você pode fazer renda extra. Para economizar, primeiro de tudo, você precisa querer economizar. Sem essa vontade, nada acontece. Tendo isso bem claro, agora você precisa aprender a dizer não para você e também para os outros. Eu vou deixar um outro vídeo aqui onde eu falo só sobre isso. Então assiste lá que você vai entender. Depois, você precisa anotar todas as suas receitas e também as suas despesas. Afinal de contas, se você não anotar, como que você vai analisar e como você vai colocar limite de gastos? Sem isso, é impossível, não é mesmo? E eu garanto para você que se você fizer isso, você vai conseguir economizar mais do que você imagina. Agora a renda extra. Tente identificar no que você é bom e o que essa habilidade poderia ajudar outras pessoas. Um exemplo, conserto de computadores, aula de violão, fazer edição de vídeos, fazer edição de fotos, trabalhos na internet como divulgação de cursos, e-books, se tornando um afiliado, vendas de produtos, fazer unhas, fazer comidas típicas ou costurar. Eu acredito que você deva ter alguma habilidade aí escondida dentro de você. Mas se você já fez essa reflexão e não encontrou nenhuma habilidade, eu diria para você a começar a pensar nisso e começar a buscar novas experiências, pois com certeza seria uma renda extra prazerosa e que talvez um dia poderia se tornar uma renda principal lá no futuro. A outra opção é o tradicional arubaito. Dito tudo isso, eu quero saber de você. O que você está fazendo para combater essas altas de preços? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo